Conta pra gente, quando eu te conheci, eu tenho algo que eu me interessava muito, eu achava muito fora da casinha e muito legal, que você fazia uns grupos com experiência de oxigênio. De carbogênio. O que é isso? Carbogênio As pessoas nunca era ouviram uma... falar disso, eu tenho certeza. eu tinha um cilindro, Hã? né? E eu pedia para, na época, não sei se era o White Martins, não, acho que era uma outra empresa que fazia isso. Eu pedi uma mistura medicinal, quer dizer, era um ar puro, de 30% de gás carbônico e 80% e 70% de oxigênio. Tava pedindo iFood? Pois é. Como é que você fazia? Eu ligava para... Messer chamava. Você tá cheio de médico na família ou não? Não, eu ligava e pedia isso. Normal, tá? E eles me entregavam em casa, um cilindrão lá, e a gente respirava aquilo. Isso é curioso pelo seguinte, porque numa situação natural, se você tem muito oxigênio, você tem pouco gás carbônico e vice-versa, e ao contrário. Então, se você vai para uma caverna, por exemplo, e o ar começa a ficar, a gente chama de pesado, quer dizer, uma concentração menor de oxigênio, a sua concentração de gás carbônico vai crescendo. Então a gente começa a ficar dispneico, a gente começa a respirar rápido, ofegante, está faltando ar. Como na altitude, por exemplo, também. Mal da montanha, acontece isso também. Oxigênio mais rarefeito, você começa a ter muito gás carbônico, vai ficando assim, né? Que é o corpo pedindo para você respirar mais rápido, para ter mais oxigênio. Só que ali era uma coisa curiosa, porque você tinha 70% de oxigênio, o que significa 3,5 vezes, mais ou menos, o que a gente tem aqui agora. Então era muito oxigênio. Por outro lado, você tinha 30% de gás carbônico, o que é 100 vezes mais do que tem aqui no ar. Então, o corpo recebia a informação, cara, o corpo não mede, ele mede muito pouco oxigênio, basicamente ele mede gás carbônico. Então ele mede aquele volume absurdo de gás carbônico, 100 vezes mais do que o normal, e diz, cara, tá faltando oxigênio, porque ele entende que uma alta de gás carbônico é equivalente a uma baixa de oxigênio. Só que não tinha uma baixa de oxigênio, tinha muito mais oxigênio do que o normal. Então, quando a gente respirava aquele negócio, o corpo começava a acreditar que você ia morrer. Só que por conta do oxigênio, você ficava ainda mais vivo. Você não morria. Mais ligadão. Tá. Mais estimulado. Você respirava pra caramba, rápido daquele jeito, porque o corpo forçava isso. Mas você ficava presente. Eu nunca... Você descobriu um lança-perfume sem efeitos colaterais? Não tinha efeito colateral, né? São os gases que a gente está acostumado a respirar. E você tinha uma experiência de quase morte? Exato. Muitas vezes tinha. Não era sempre, mas muitas vezes tinha, né? Às vezes tinha experiências psicológicas. Eu lembro que uma cliente veio uma vez... E eu apresentava isso como uma experiência. Olha, isso aqui não é um caminho espiritual, isso aqui não é uma terapia, isso aqui não é nada disso, é uma experiência, é uma curiosidade. Você gostaria de experimentar? E aí, tudo bem. O pessoal já está cultuando a tabela periódica. Outro dia. Pois é. Aí, cara, eu lembro dessa cliente que veio, respirou. Cara, ela respirou assim, 2 vezes na máscara, essa mistura. Ela parou assim, ficou com o olhar meio assim, sentou, olhou para mim e falou... Nossa, eu fui direto para as minhas aulas de piano forçadas da infância. Caramba, foi rápido, né? Então, assim, a pessoa nunca perdia a consciência daqui. Ela não era uma coisa de entrar em fantasia. Ela sabia que ela estava aqui, deitada, respirando aquilo, ou sentada, no caso dessa mulher falando comigo. Nunca tinha isso. E era curioso também, porque se você abrisse os olhos, só o que você veria era o teto, normal do jeito que ele é. Mas quando você fechava o olho, era tanta coisa que acontecia, né? Então... Era uma experiência muito curiosa. Depois, e teve gente que foi, por exemplo, a Tárika mesmo, né, minha ex-mulher, ela tinha tido um acidente aos 18 anos de idade. De carro, né? De carro, né? E ela ficou bem traumatizada com isso. Toda vez que a gente pegava a estrada, sabe quando você vai fazer uma curva um pouquinho mais fechadinha, dá aquela sensação de G aumentada, assim? Ela já ficava assustada. E era chato, às vezes, viajar com ela por causa disso, que eu tinha que ir muito devagar. E eu não sou de correr, mas eu vou na velocidade da pista, né? E aí ela fez esse negócio, ela foi direto para essa situação. Só que terminou essa situação, a vez seguinte que a gente viajou, foi no final de semana seguinte, ela não sentiu mais nada disso. Que legal. Então tinha umas curas espontâneas, assim, dessas dificuldades e tal.
E outras coisas assim muito curiosas também que foram acontecendo. Só que eu acabei parando porque as empresas menores foram sendo vendidas para as maiores e começou a ser muito difícil comprar isso das maiores que pediam CNPJ, eu não tinha, queriam saber para que era, pediam autorização médica, não dá para pediam regulamentar o custo do oxigênio, não dava, né? pois é. Aí eu acabei, também como era uma curiosidade, não era o meu caminho de crescimento, claro. não era o meu trabalho em si, eu acabei largando, né? Mas eu achei muito curioso tudo isso. E essa técnica do carbogênio surgiu lá atrás, nos Estados Unidos, quando eles proibiram o LSD, porque na época do Huxley, do Orr mesmo, de vários outros, era liberado LSD, né? Só que aí foi proibido. E aí eles saíram procurando coisas alternativas e uma delas foi essa de misturar. Que interessante, né? Porque existiam vários grupos de autoconhecimento relacionados tentando alguma coisa. Com LSD né? e tudo. O que eu acho curioso, assim, uma coisa é você ver as pessoas drogadas se largando, é uma coisa. Mas se você pensar, todas as culturas têm alteradores de consciência, né? Os índios com peyote ou datura, ou seja, ayahuasca, tudo isso, né? Porque é uma forma de você ver, pelo menos que temporariamente, uma outra realidade e começar a questionar aquilo que você está vendo como única realidade. Então é muito rico ter isso, né? Na verdade, a gente que abriu mão da cultura disso de alguma forma, a gente que abriu mão da cultura disso e virou uma bagunça, com as pessoas se destruindo com isso ao invés de se desenvolvendo com isso. Porque tem o golfinho que brinca com o baiacu e ele fica drogado, né? Ele fica high. Exatamente. E o Luiz, que é xamã, estava falando que eles observaram que as onças comem as duas plantas da ayahuasca e depois deitam. E ficam curtindo. Então, que imagina, porque eu falei pra ele, como é que descobriram a ayahuasca, né? O índio tomou de tudo, morreu um monte e algum teve um resultado? Ele falou, normalmente é pela observação. E observando a onça, você vê que ela come a chacrona e o jaguri. Pois é. Então, assim, e aí nessa época, inclusive, alguns médicos começaram a testar isso. E eles viram uma coisa curiosa. Quando davam essa mistura para os catatônicos, aquele cara fica paradão, assim, né? Nos hospícios, na verdade, né? Eles temporariamente, às vezes por segundos ou 1 minuto ou 2, eles ficavam normal. Conversavam. Voltava a consciência. Voltava, ficava assim e tal, trocava. Acabava aquele efeito, que é muito rápido, porque são 2 gases, muito rapidamente se eliminam, e são os gases que a gente está acostumado a lidar. Eles aí voltavam. E voltavam para a catatonia depois. Então, assim, aí tentavam de tudo nessa época. E quando eu vi isso, eu falei, bom, vou tentar também. E aí foi isso, mas durou alguns anos. Pô, isso é muito curioso, muito legal. Muito curioso, é muito legal. E sempre ligado com respiração, né? Sempre ligado muito com legal. respiração.